Acabou o amor! Depois da gente ter visto aqueles que acreditaram na história da picanha comendo abóbora, depois da gente ter visto o artista da Globo dizendo que o clima deles com Lula tinha acabado, depois da gente ter visto inclusive Jean Willis dizendo que jamais vai fazer parte desse desgoverno, temos enfim Felipe Neto. Sim, ele mesmo, Felipe Neto, acaba de anunciar em suas próprias redes sociais que tudo está acabado. Acaba de dizer adeus. Diversos artistas, jornalistas e influenciadores, como o próprio Felipe Neto, resolveram embarcar numa onda de oposição barata ao presidente Jair Bolsonaro. O presidente, na época, podia respirar, espirrar ou mesmo ficar em silêncio. Tudo era motivo para criticá-lo e alimentar falsas narrativas. E cada qual com seu interesse. Artistas, por exemplo, tinham o interesse de que a farra da Lei Rouanet retornasse ao país. Por isso faziam oposição a Bolsonaro para desgastar a sua imagem, para derreter sua popularidade e de tabela elegerem Luiz Inácio Lula da Silva, o papai da Rouanet. Outros tantos jornalistas parece que estavam cansados de onde estavam trabalhando e alguns, assim que Lula assumiu o poder, conseguiram vaguinha lá na presidência da República, como é o caso de uma jornalista da Globo, que eu não me recordo o nome, não vou me esforçar para tal, e como um outro senhor, Marcos Uchoa, que está participando daquele podcast Conversa com o Presidente, que tem meia dúzia de gatos pingados assistindo. E já alguns influenciadores, talvez seria a ideia de Felipe Neto, de fazer muito mais dinheiro do que estava fazendo, embarcando numa onda lacradora. No entanto, há cerca de 2 a 3 anos atrás, Felipe Neto foi perguntado durante uma entrevista ao vivo o seguinte: se ele estava contente com o dinheiro que vinha recebendo, como que estava a questão dos patrocínios em meio a tanta oposição a Bolsonaro. E o influenciador, na época, afirmou o seguinte: eu perdi 2 contratos no valor de 7 milhões de reais por ser contra o governo Bolsonaro apenas esse ano. E 2 contratos que a gente sabe que foram por esse motivo. Pois é, e diante disso, é claro que o Felipe Neto estava ainda mais inconformado com o Bolsonaro. Por isso, o influenciador resolveu apertar os cintos e ir muito mais além. Por consequência, queira ou não, ajudou a eleger Luiz Inácio Lula da Silva. Mas parece que o amor já acabou entre os dois. Pelo menos é o que dá a entender diante do desabafo triste, melancólico, um clima de velório que Felipe Neto acaba de fazer em suas próprias redes. E preste atenção no título do vídeo que você vai assistir a partir de agora. O título é Até Logo ou Adeus. Os últimos 4 a 5 anos da minha vida foram anos de muita porradaria pública. Foram anos de muita briga. Eu meio que virei um ícone nessa luta política. E eu nunca busquei isso, eu nunca quis ser esse ícone. Porque ser esse ícone só me prejudica. Não me arrependo das coisas que fiz, da luta que eu travei contra, o regime bolsonarista, e tenho certeza que nós fomos vencedores no final das contas, não só pela vitória nas eleições, mas pelo fato dele já estar inelegível e tudo mais que possa vir a acontecer. Por que eu tô contando isso? Porque esse desgaste da minha imagem pública fez com que o canal despencasse em patrocínios. Mas despencasse muito, assim, ao ponto de chegar a 0. Nesses últimos 4 a 5 anos, enquanto todos os outros influenciadores enchiam o Instagram com todas as marcas possíveis e imagináveis, eu fiz 0 campanhas. Porque nenhuma empresa que opera aqui no Brasil queria vincular a imagem a um cara que estava sendo odiado por, 25% dos eleitores. Que criaram em mim essa imagem de ódio, porque eu enfrentei demais o bolsonarismo. Então não é pelo que eu sou, ou pelo meu conteúdo, ou por me acharem sem graça, eles só odeiam pelo papel que eu representei nessa luta política. Com essa receita de publicidade caindo assim de maneira absurda, mesmo com os números sendo enormes, eu obviamente precisei adaptar e readaptar para fazer com que as engrenagens da empresa continuassem funcionando. E tudo deu certo. Agora essa luta política acabou, algumas marcas já começaram a aparecer, flertando comigo, querendo voltar a fazer publicidade. E vamos ver o que vai acontecer, quais os caminhos que vão ser tomados em relação a isso, e o futuro do canal e das redes sociais varia muito em função disso. Mas beleza, gente.
Mas que vídeo maravilhoso! É simplesmente o vídeo do ano. Ô Felipe Neto, você não é o mesmo que vivia dizendo que com a eleição de Lulinha, paz e amor, o povo brasileiro voltaria a ser feliz, que o povo brasileiro voltaria a sorrir. Então por que você tá com essa tristeza, com essa melancolia, com esse clima de velório todo? Ah, eu sei. Deve ser muito difícil admitir que perdeu muito dinheiro, certamente milhões e milhões de reais, que não teve basicamente nenhum patrocinador pelo simples fato de você ter optado ficar do lado errado, por você ter ficado contra a vontade de milhões e milhões de brasileiros, por você ter apoiado um sujeito que adula ditaduras, que está destruindo economicamente o Brasil, um sujeito que já foi condenado e preso, ficou enjaulado atrás das grades, por ter sido condenado na época por crimes como corrupção passiva e lavagem de dinheiro, por um sujeito que se envolveu em escândalo de corrupção com empreiteiras, que já teve vários de seus aliados apelidados em lista de pagamento de propinas. Mas pro Felipe Neto parece que tava tudo bem, resolveu embarcar nesta onda de oposição, repito, barata a Jair Bolsonaro, resolveu trair todo o Felipe Neto que foi construído lá no começo, de forte oposição a Dilma Rousseff, a Lula, ao PT, de apoio ao próprio impeachment, né? E resolveu fazer este tipo de papelão. O resultado, é claro, não poderia ser outro, inclusive correndo o risco de perder as próprias redes sociais. Mas calma, Felipe Neto, que eu imagino que logo depois deste seu desabafo, você certamente conseguirá um carguinho dentro da Secretaria de Comunicação, quem sabe, né? Mas se essa estratégia de pedir um carguinho não der certo, saiba que existe ainda a possibilidade de você seguir os brilhantes passos da jornalista Raquel Scheherazade, que assim como você resolveu fazer oposição barata ao presidente Jair Messias Bolsonaro e foi parar num reality show, mais precisamente na Fazenda. E quem sabe assim você pode ganhar um dinheiro, né, se você for campeão do reality show, e quem sabe você consegue reconquistar a sua fama, que como você mesmo admite, está extremamente em baixa. Ah, olha só minha cabeça, viu? Olha, eu ando ultimamente um pouco esquecido. Mas calma, eu não vou deixar aqui de passar uma outra sugestão que eu tive aqui pra você, Felipe Neto. E mesmo sendo a última, sabe que não é menos importante, tá? É a seguinte, já que o Lula teve mais de 60 milhões de eleitores, por que você, Felipe Neto, não pede ajuda pra esses mais de 60 milhões de brasileiros? Porque se eles votaram no Lula, por consequência, eles adoram o seu maravilhoso trabalho. Se mesmo assim nenhuma dessas alternativas derem algo, saiba que pra tudo, ainda assim, meio a tanto chororô como eu tô vendo aqui no seu vídeo, tem uma solução. Eu aprendi inclusive com vocês, petistas. Sabe o que? Faz assim, ó, o L, ó, mas faça, ó, faça o duplo, tá? Faça o L duplo, porque quem sabe tudo isso passa. Bom, pessoal, depois dessa eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintz, te vejo na próxima oportunidade ou no próximo adeus e tchau, tchau.